Bom dia, querido internauta previdente. Estamos aqui para o nosso cafezinho previdenciário de sexta-feira, 3 de maio do ano de 2019. Primeira notícia de hoje, o giro do Ibovespa caiu. O que isso significa? Que nos últimos 3 dias foram executadas menos transações de compra e venda no Ibovespa aqui no Brasil. Então foi 27% menor nesses últimos 3 dias. Em termos de valores, significa 9,7 bilhões de reais. Eu nem imaginava que era tanto que era transacionado assim no Ibovespa, quer dizer, na nossa... Alguém me ajuda aí, produção? Na Bolsa de Valores, na nossa Bolsa de Valores, né? O que a gente pode refletir sobre isso? O que acontece é que, como aquela euforia toda relacionada à reforma da Previdência já deu uma apaziguada, a expectativa é de que ela de fato passe, mas estão sendo só negociados alguns pontos, né, para a gente tentar entender o tamanho da economia que ela vai gerar. O investidor está segurando as suas posições. Vamos ver o que vai acontecer e quando vai acontecer. Até em função do próprio calendário que foi liberado ontem, da expectativa de votar essa reforma agora no mês de junho ainda. Uma segunda notícia, a deputada Joyce Hasselmann, que é líder do governo na Câmara, criou o que foi chamado de Escritório de Inteligência da Previdência. A ideia que vai ser executada é deixar à disposição sempre um técnico do Ministério da Previdência no gabinete dessa deputada à disposição para que os parlamentares possam tirar dúvidas sobre a reforma. Parabéns pela iniciativa, é com informação que a gente melhora e pode discutir com um nível mais alto as questões que precisamos resolver enquanto país, enquanto nação. Bom, não é necessário marcar horário e é isso. Ainda sobre a reforma da Previdência, existe uma pressão para a retirada dos municípios e estados da reforma. Essa pressão, ela passa a diminuir um pouco, né? Enquanto também tem mais informação aí à disposição. A necessidade e o foco, a meta agora da equipe que está liderando essa discussão sobre a reforma é diminuir a redução da economia. Ficou engraçada essa frase, mas é de fato fazer com que essa economia seja a maior possível, que os benefícios sejam os maiores possíveis para todos nós que estamos envolvidos, porque essa situação da reforma da Previdência afeta a todos. Na sequência da questão da reforma da Previdência, a gente tem também aí o início de uma fala sobre a reforma tributária. O que se busca? Não só diminuir tributos, mas diminuir a dificuldade de pagar esses tributos. Hoje, a gente acaba tendo estruturas muito grandes só para poder pagar. A burocracia é muito grande, o número de impostos, a quantidade de impostos é muito grande. Então, não só diminuir a alíquota, diminuir o valor, mas diminuir a dificuldade de executar esse pagamento. Quais são os reflexos disso? É mais tempo, e tempo é dinheiro para todas as empresas e todas as pessoas, e desde o microempreendedor, que leva para fazer isso, ao invés de estar produzindo e fazendo coisas mais interessantes, digamos assim, tanto para o país quanto para si mesma, tá lá gastando tempo pagando os impostos. Então, vamos esperar aí depois pela reforma tributária que ela traga mais benefícios e crescimento para o nosso país. Uma outra notícia é que o nosso governo, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, quer passar um projeto de lei para emitir títulos para pagar o BPC que a gente estava falando, o benefício de prestação continuada, aquele benefício pago para idosos carentes e para pessoas que têm doenças raras, que a gente estava falando ali ainda há pouquinho sobre o texto da reforma da Previdência. Acontece que acabou o dinheiro, precisa pagar os benefícios dessas pessoas, né, legítimos e legais, né? E para fazer isso são necessários mais 250 bilhões de reais a partir do próximo semestre. Da onde o governo vai tirar dinheiro para isso? Ele quer emitir títulos públicos. Aquelas letras do Tesouro Nacional que tiveram uma rentabilidade muito boa até um tempo
recente, né? Agora os títulos de renda fixa acabam diminuindo um pouco a rentabilidade, é disso que a gente está falando. Então o governo quer emitir títulos de dívida dele para poder bancar isso. Por que não pode simplesmente sair fazendo? Porque o último governo, o governo Temer, disse, olha, para fazer esse tipo de solicitação e conseguir esse tipo de valor, tem que passar pela Câmara. Particularmente, acho uma boa atitude, porque força a discussão sobre gastos do meu, do seu, do nosso dinheiro, que é o chamado dinheiro público, que na verdade é o dinheiro do nosso suor. Indo para frente, agora algumas notícias gerais para comentar com vocês aqui. Nessa semana, a entrada de venezuelanos no nosso país aumentou, triplicou, são mais de 300 pessoas que entram no Brasil por dia, lá na fronteira do norte do país. Isso é relevante porque a gente precisa pensar em relação à crise que está acontecendo no nosso país vizinho, que eles estão tentando se livrar. E por que é também relevante a questão do aumento dessa entrada? Quem está entrando pelo Brasil é um pessoal que já está desesperado, porque não consegue cruzar o país e ir também se refugiar. Já é uma situação super complicada, delicada e difícil de ser forçada a deixar o seu país, mas não consegue ir para outros países que falam espanhol, o que seria um pouco mais fácil. Então acabam entrando no Brasil e tendo mais dificuldade ainda pela pressão de se sentirem obrigados a deixar a sua terra natal. Uma outra notícia que não é muito boa, não é nada boa na verdade, mas a gente quer, né, que todas essas movimentações e reformas melhorem isso, é a nossa taxa de subutilização do brasileiro. Hoje ela é 25%, significando que 1/4 da população brasileira é subutilizada em termos de trabalho. Então é aquela pessoa que consegue fazer um bico aqui, um bico ali, não tem um emprego de fato, seja formal ou informal. Então, além da taxa de desemprego que aumentou de 12 para 13 e poucos %, a gente tem essa taxa de subutilização que achei super importante trazer aqui para vocês e dizer que ela é bastante relevante no nosso país. Na contramão dessas notícias não boas, a gente tem algumas notícias positivas. O Magazine Luiza essa semana concluiu a compra do Netshoes, operação do Netshoes no Brasil. Então a indústria brasileira se fortalecendo, foi mais de 60 milhões de reais o custo dessa transação. E boa sorte para o Magazine Luiza, que continue trazendo muito emprego e muita coisa boa para o nosso país. Em segundo lugar, eu pontuei aqui o lucro do Itaú superou a própria projeção do banco em 6,8 bilhões, né, de lucro recorrente. E a venda da refinaria de Pasadena, aquela refinaria nos Estados Unidos que foi adquirida no governo Dilma Rousseff e esteve em muitos jornais, a gente ouviu muito falar nisso, ela foi vendida agora por 1/3 do seu preço de aquisição para a Chevron. A refinaria foi comprada por 1,2 bilhões de reais e agora ela foi vendida por 1/3 desse preço, mas pelo menos diminuímos o problema de ser um ativo que não dava nenhum retorno para o nosso país. Gente, então é isso, uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana e eu vejo você aqui na segunda-feira para mais um cafezinho previdenciário.